Graça e paz, vamos começar mais um estudo bíblico. Nós estamos estudando sobre a Igreja de Deus. Vamos começar com a oração. Nosso Pai, diante da Tua presença, nós estamos reunidos em nome de Jesus Cristo. No nome de quem pedimos que o Senhor guie todo este momento na presença do Senhor, que nós possamos entender, Senhor, a significância, a importância desse momento na Tua presença. Estamos aqui, Senhor, para meditar sobre a natureza da igreja e sobre as marcas de uma igreja saudável. Pedimos que o Senhor nos ajude a entender o papel da igreja militante neste mundo, para que possamos atuar, Senhor, neste mundo de maneira bíblica e saudável. Em Teu nome pedimos. Amém. Irmãos, nós, como sabemos, estamos estudando sobre as 9 marcas de uma igreja saudável. E até aqui nós temos construído o que nós chamamos de a nossa base, a nossa fundação, que são aquelas coisas que nos preparam para entrar no estudo das 9 marcas de uma igreja saudável. Então, essa preparação foi constituída a partir da definição de igreja. Nós vimos o que é uma igreja verdadeira, quais os requisitos para que se tenha uma igreja. Depois nós nos concentramos sobre as causas que levam uma igreja saudável a adoecer. Além disso, nós meditamos também sobre 3 modelos de igrejas que não devem ser seguidas. E hoje, na nossa aula de hoje, o objetivo será apresentar uma visão geral sobre as 9 características, as 9 marcas que constituem uma igreja saudável. Na aula passada, se os irmãos estão lembrados, nós meditamos justamente sobre os 3 modelos de igrejas que não devem ser seguidos. Nós meditamos sobre a igreja liberal, a igreja sensível aos interessados e a igreja tradicional. Esses 3 modelos de igrejas não exemplares nos levaram a uma necessidade de procurarmos um modelo de igreja que seja diferente desses. E então a gente fez a seguinte pergunta: que igreja queremos? E nós respondemos que uma igreja que nós queremos deve ter algumas características que sejam diferentes das igrejas convencionais, daquelas igrejas modelos não exemplares. E algumas dessas coisas foi, por exemplo, uma igreja que expressasse o caráter de Deus. Esse é o primeiro ponto. Em segundo lugar, nós queremos uma igreja que seja distinta da nossa cultura, que não seja uma igreja secularizada. Nós precisamos de uma igreja que os principais indicadores de sucesso não sejam meramente resultados evidentes, mas sim fidelidade bíblica perseverante. E por fim, queremos uma igreja que pregue fielmente a mensagem da fé evangélica e uma igreja que lidere os seus discípulos de modo bíblico. Essa é uma igreja que desejamos, uma igreja saudável, ou seja, uma igreja estruturada em cima de pelo menos 9 marcas que constituem uma igreja saudável. E na aula de hoje, o nosso objetivo é lançar diante de todos nós, de modo geral, essas 9 marcas. A princípio, nós podemos até ter uma primeira visão de que são marcas muito normais, mas à medida que formos estudando sobre cada uma delas, no decorrer das nossas aulas, nós iremos perceber que são coisas muito profundas e que constituem realmente uma igreja de Deus, uma igreja saudável que está atuante nessa terra, cumprindo o seu papel de acordo com as Escrituras Sagradas. Então eu vou dizer todas essas marcas de uma vez só e depois nós iremos apresentar uma visão um pouco mais detida sobre cada uma delas. Ainda não é uma visão específica, é só um pensamento geral para que a gente possa entender um pouco sobre cada uma dessas 9 marcas. Então, uma igreja que queremos é marcada por essas 9 marcas. Quais são elas? A pregação expositiva. 2, teologia bíblica. 3, o evangelho. Marca 4, o entendimento bíblico da conversão. 5ª, o entendimento bíblico da evangelização. 6ª, o entendimento bíblico da membresia na igreja. 7ª, disciplina bíblica na igreja. 8ª, interesse pelo discipulado e pelo crescimento. E 9ª, liderança bíblica na igreja. Essas 9 marcas, irmãos, estão preocupadas com 2 áreas que talvez sejam as 2 áreas mais importantes da igreja atuante, que é a área da pregação da palavra de Deus, a proclamação da mensagem, e a área da liderança dos discípulos,
desse movimento de guiar os discípulos sobre essa terra, educados, instruídos na palavra de Deus. Essas 9 marcas se preocupam com essas duas áreas da igreja, de modo que elas são divididas em 2 grupos que apontam os problemas da igreja atual. Ou seja, as 5 primeiras marcas focam na pregação fiel da palavra de Deus. Já o segundo grupo de marcas trata da administração adequada, vejam bem, dos limites e das características que identificam os cristãos. Quais são os seus limites? Até onde um cristão pode ir e ainda assim ser considerado um cristão? Até onde? Qual é o ponto que diferencia um cristão? Qual é o limite que diferencia um cristão de um não cristão? Temos que meditar sobre isso. Em segundo lugar, sobre as características que identificam os cristãos. Quais são as características de uma pessoa, de um discípulo de Jesus Cristo, de um cristão? E quais são aquelas coisas que um cristão não pode ter em seu caráter? O segundo grupo de marcas foca nessa parte, nos limites e nas características que distinguem, que identificam os cristãos, ou seja, a parte da liderança dos discípulos. Dessa maneira, meus irmãos, o foco aqui está em 2 necessidades básicas da igreja: a pregação da mensagem, a proclamação da mensagem e a liderança dos discípulos. A partir de agora, nós vamos ver essa divisão aqui bem, um pouco mais detalhadamente. Vamos dividir essas 9 marcas assim, como se fossem 2 caixinhas. A caixinha do primeiro grupo é a caixinha da pregação expositiva. A caixinha do segundo grupo é a caixinha da liderança dos discípulos. Nós vamos pegar 5 dessas 9 marcas e vamos colocar na primeira caixinha. E vamos colocar as 4 marcas restantes na segunda caixinha, no segundo grupo. O primeiro grupo, a primeira caixinha, são aquelas marcas que refletem a preocupação com a pregação correta da palavra de Deus. E são elas: a pregação expositiva, a teologia bíblica, o evangelho, o entendimento bíblico da conversão e o entendimento bíblico da evangelização. São todas marcas que têm a ver com uma pregação correta da palavra de Deus. Essas 5 marcas, irmãos, refletem a nossa preocupação com a pregação correta da palavra de Deus. As igrejas têm pregado corretamente a palavra de Deus? É o que nós iremos perceber a partir dessas 9 marcas. Essas 5 primeiras nos ajudam a identificar uma igreja que prega biblicamente a mensagem da fé evangélica. No segundo grupo, estão aquelas marcas que refletem a preocupação com os problemas vinculados à liderança dos discípulos. E são elas: o entendimento bíblico da membresia na igreja, disciplina bíblica na igreja, interesse pelo discipulado e crescimento e a liderança bíblica na igreja. Passemos agora a uma abordagem mais específica dessas 9 marcas. Vamos começar com o primeiro grupo. Atenção, aquele que tem a ver com a pregação da palavra de Deus. A primeira marca é a pregação expositiva. Refere-se à própria pregação. Muito importante isso. É uma defesa da primazia da pregação expositiva como um reflexo da centralidade da palavra de Deus. Se a palavra de Deus é central em nossa igreja, primeira coisa que se destaca é a pregação expositiva da palavra de Deus. Uma igreja que prega a Bíblia expositivamente, que prega corretamente a palavra de Deus, é uma igreja que considera que a palavra de Deus é central. Em outras palavras, se cremos que a palavra de Deus é central, então o tipo de pregação que damos prioridade deve ser aquele que coloca o texto bíblico no centro, explicando-o fielmente e deixando que ele conduza a mensagem e não as ideias pessoais do pregador. Aqui uma coisa muito importante. Se nós consideramos a palavra de Deus como central em nossa igreja, primeira coisa que nós iremos fazer é dar importância àquele tipo de pregação que coloque o texto bíblico no centro. E esse tipo de pregação é a pregação expositiva. Aquele tipo de pregação que deixa o texto falar, que deixa a Bíblia falar, e não aquele tipo de pregação diferente da pregação expositiva, que tem mais a ver com as ideias pessoais do pregador do que as ideias da palavra de Deus. Esse é um ponto importante. Trouxe aqui uma citação direta do autor Mark Dever. Ele faz 2 perguntas centrais aqui, em minha opinião. Ele pergunta: por que a palavra de Deus é central? Segunda, por que ela é o instrumento que produz a fé? 2 perguntas que têm a ver com a centralidade da palavra de Deus. Por que ela é central?
E por que a palavra de Deus é um instrumento que produz a fé? A resposta é que ela é tão central e instrumental porque a palavra do Senhor nos expõe o objeto de nossa fé. Desse modo, entendemos que a palavra de Deus, ela nos apresenta as promessas dele. Desde as promessas individuais em toda a Bíblia, até aquela grande e mais alta promessa, aquela grande esperança nossa, o grande objetivo de nossa fé, a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, a palavra de Deus é central. E o modo como apresentamos essa palavra deve ser levado em consideração. Devemos procurar um modo de apresentar essa palavra com fidelidade bíblica, ou seja, a pregação expositiva. A palavra de Deus nos apresenta o objeto da nossa fé. As promessas em relação a nós, por toda a Bíblia, até aquela nossa grande esperança, a própria pessoa viva do Senhor Jesus Cristo, que está no centro do Evangelho. Se essa palavra apresenta a pessoa de nosso Salvador, nós devemos pregá-la de modo fiel. Essa é a primeira marca de uma igreja saudável. Ela prega a Bíblia de maneira apostólica. Vejamos o exemplo do apóstolo Paulo. Quando Paulo prega em Atos 17, versículos 2 e 3, ele expunha e demonstrava que o Cristo precisava sofrer e ressuscitar dentre os mortos, explicando as Escrituras para mostrar que Jesus é o Messias prometido. Veja o que o apóstolo Paulo fazia. Ele pegava as Escrituras e ele não ia contar as suas ideias ou ensinar as pessoas sobre mensagens de autoajuda, ensinar as pessoas o que elas devem fazer para ter um dia vitorioso, e outras coisas desse tipo. Não. O que o apóstolo fazia era pegar as Escrituras do Antigo Testamento, que ele tinha acesso, e então ele explicava essas Escrituras de modo a mostrar que Jesus é o Messias prometido. Veja, se o apóstolo tivesse pegado essa palavra e tivesse usado o método comum hoje de pegar a Bíblia e pregar, em vez do evangelho, mensagens de autoajuda, usando a psicologia do pensamento positivo e outras coisas mais, vejam, nós não tínhamos aprendido o evangelho, que Jesus é o Messias prometido pelas Escrituras. Então, o que Paulo faz é pregação expositiva. Abrir o texto e aplicar o seu sentido original aos ouvintes. É abrir o texto, ler o texto, interpretar biblicamente o texto e aplicar o texto. Não tem nada a ver com a gente, com as nossas ideias, com as ideias do pregador, com os problemas existenciais que o pregador está passando naquele dia ou naquela época da vida em que ele prega. Não. Tem a ver com expor a palavra de Deus, os propósitos centrais, os objetivos de Deus em sua palavra. Essa, então, é a primeira marca, pregação expositiva. Se uma igreja não tem isso, ela dá evidência de que pode estar adoecida. Segunda marca é a teologia bíblica. E o que é isso? Tem a ver com a estrutura dessa mensagem que nós expomos, que nós apresentamos. A marca 2 considera a estrutura da mensagem, ou seja, a teologia bíblica. Nós temos de entender a verdade de Deus como um todo coerente, que vem até nós como uma revelação de Deus mesmo. A Bíblia, em primeiro lugar, é uma revelação de Deus. Deus quer se fazer conhecido. E essa revelação de Deus é bem estruturada, tem lógica, tem coerência. E é assim que nós devemos expor a mensagem, com objetividade, com lógica, com coerência, a partir de uma estrutura bem fundamentada que apresenta o ser de Deus. Isso nos leva ao segundo ponto. Questões a respeito de quem e como Deus é nunca podem ser consideradas de pouca importância em nosso meio. Porque essas coisas, irmãos, é o que a Bíblia quer nos apresentar. O ser de Deus, quem Ele é, como Ele é, o que Ele faz. Temos que entender bem o ser de Deus. Temos que conhecer o nosso Deus. E por quê? Entendimentos diferentes a respeito de Deus nos levarão a adorá-lo de maneiras diferentes. Se temos um entendimento equivocado de Deus, nós iremos adorá-lo de maneira equivocada. Pois se alguns desses entendimentos estiverem errados, algumas das maneiras como nos achegamos a Ele também serão erradas. Esse aqui é o grande ponto. Não podemos errar sobre o conhecer a Deus. Afinal de contas, este é o maior tema da Bíblia, nos apresentar quem é Deus, ainda que seja um tema tão negligenciado nos nossos dias. Um exemplo disso: se alguém considera Deus apenas como um ser amoroso, ignorando a sua santidade, a sua justiça, essa pessoa facilmente pode achar que o pecado é uma coisa sem importância para Deus.
E assim, ela não vai exercer, ela não vai ter a necessidade de arrependimento, porque ela vai achar que Deus sempre passa a mão por cima das falhas. E isso levará a uma adoração extremamente superficial, sem arrependimento verdadeiro. Por outro lado, quem entende que Deus é amoroso e santo, buscará adorá-lo com gratidão e reverência, reconhecendo tanto a misericórdia quanto o seu juízo, exatamente como a Bíblia o apresenta. Essa é a segunda marca de uma igreja saudável, a teologia bíblica. A nossa pregação, a exposição da palavra de Deus deve ter estrutura, deve ser coerente, deve ter lógica, assim como a Bíblia realmente é. A terceira marca de uma igreja saudável é o Evangelho. E agora nós chegamos ao centro da nossa fé, ao próprio âmago da mensagem do cristianismo, o Evangelho. Irmãos, quantas outras igrejas estão pregando um outro Evangelho? Um Evangelho que não tem nada a ver com o Evangelho bíblico, apostólico, o Evangelho de Deus. Apesar disso, meus irmãos, qual é o nosso nível de discernimento do Evangelho? Será que nós percebemos quando uma igreja prega o Evangelho verdadeiro? Será que nós podemos fazer a distinção entre uma mensagem que tem alguns aspectos do Evangelho, mas que não é o Evangelho, de uma mensagem que carrega a própria pregação do Evangelho? Será que nós já chegamos a esse nível de discernimento? Muitas vezes, irmãos, nós nos deparamos com grandes confusões. As pessoas simplesmente não sabem distinguir uma pregação de autoajuda, de mensagens positivas, de mensagens que vão ensinar as pessoas a vencer, a se dar bem na vida. As pessoas não sabem distinguir isso da mensagem do Evangelho. Elas confundem as duas coisas. Elas acham que tudo é o Evangelho. E a coisa é um pouco complicada porque a nossa mensagem ela pode ser cheia de piedade cristã e ainda assim ser uma mensagem de autossalvação. Na verdade, irmãos, a mensagem do Evangelho não é sobre o que as pessoas têm que fazer. A mensagem do Evangelho é sobre o que Deus realizou em Cristo para salvar pessoas. Isso é necessário, irmãos, porque a nossa mensagem, ela pode ser até cheia de piedade cristã, ela pode compreender elementos que também fazem parte do cristianismo, como verdades éticas universais, costumes conhecidos por todos os povos, e ainda assim pode não apresentar o fundamento do Evangelho, que são os atos salvadores de Deus realizados de modo definitivo em Cristo. Essa é a grande pregação apostólica. Essa é a grande responsabilidade que nós temos de apresentar realmente o Evangelho. Nós não podemos errar nisso. Um exemplo para clarear um pouco mais. Uma mensagem do tipo assim, siga os ensinamentos de Jesus e você terá uma vida melhor. Muita gente confunde isso, apenas isso, com a mensagem que apresenta os fundamentos do Evangelho. Quando, na verdade, pode até ser parecido, mas não é. Uma mensagem assim pode parecer cristã, mas falha em anunciar o Evangelho. Ensina, na verdade, uma espécie de autossalvação. O que eu tenho que fazer para poder ser salvo? E isso não é o Evangelho. O Evangelho não é o que nós fazemos, é o que Deus faz. Mas uma pregação desse tipo ensina-nos o que fazer. Por isso é um tipo de autossalvação. Isso pode transmitir a ideia de que salvação depende do mero esforço humano em obedecer e não da obra consumada de Deus em Cristo. Veja a diferença. Da obra consumada de Deus em Cristo, uma coisa que já está consumada, para uma coisa que eu ainda vou fazer. O Evangelho não é o que eu vou fazer. O Evangelho é o que já foi feito, é o que Deus fez através de Cristo. O verdadeiro Evangelho anuncia que Deus em Cristo morreu e ressuscitou para salvar pecadores e que a vida transformada é fruto dessa obra e não a sua causa. Vejam, o que é o Evangelho em termos gerais? É o que Deus realizou em Cristo de modo definitivo. A vida transformada de seres humanos é uma consequência do Evangelho e não a sua causa. Ficou claro? Esse é um ponto importante. Então, em síntese, o verdadeiro Evangelho não é centrado no que fazemos por Deus, mas no que Deus fez por nós em Cristo. Ele deve ser reconhecido, ensinado e proclamado com fidelidade, como base de toda a vida e missão da igreja. Essa é uma marca muito forte da igreja saudável. Ela não erra, ela apresenta o evangelho bíblico, estruturado pela teologia bíblica, coerente, lógico,
apresenta os fundamentos do evangelho, o próprio evangelho bíblico em si. Até aqui nós já vimos 3 marcas de uma igreja saudável que tem a ver com aquele primeiro grupo, que refletem as preocupações com a pregação expositiva da mensagem evangélica. Foram elas a pregação expositiva, a teologia bíblica e o evangelho. Uma quarta marca nesse sentido tem a ver com a conversão, o entendimento bíblico da conversão. Irmãos, uma das tarefas mais dolorosas que as igrejas saudáveis se deparam é consertar os danos causados nos falsos convertidos, os quais têm sido assegurados de que são verdadeiros crentes. Quando uma pessoa ela é assegurada